Vamos ouvir a palavra do Senhor. Diácono Nilton Filho, por favor. Graças e paz, igreja, amém? Você está feliz com Jesus? Jesus está feliz com você? Glória a Deus, que prazer estar aqui. Queria primeiro agradecer a Juliane, o bispo, pela confiança, pelo convite. Nós estamos felizes em estar com vocês hoje. Se eu colocar meu tempo aqui, porque senão eu vou embora. Irmãos, Gabriel falou comigo quarta-feira. É porque assim, Gabriel, ele gosta de jogar umas notícias bombásticas assim no colo da gente. Ele falou, sábado a gente vai ministrar lá na UR11 e quem vai pregar é tu. Eu falei, tá bom. Eu tenho escolha. Mas, brincadeiras à parte, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E como eu tenho tempo, eu não vou me alongar muito para que a gente possa falar aquilo que o Senhor tem nos comunicado. Bem? A gente vai entrar no texto daqui a pouco. Mas a gente orou, como bons cristãos, né? A gente orou para entender o que o Senhor desejava comunicar aos nossos corações hoje aqui. Existem alguns meses que nós estamos caminhando em uma jornada de conhecimento e profundidade na pessoa de Cristo Jesus. Em conhecimento, em saber quem Ele é, em conhecer a sua face e o que Ele deseja revelar. Porque a gente entende que Cristo ele é uma fonte inesgotável. Quanto mais a gente descobre acerca dele, mais existe pra gente, sabe? Sempre tem mais. Nunca acaba. Ele é inesgotável. E aí eu queria começar a mensagem de hoje com uma pergunta. Você não precisa me responder. Mas a pergunta é: o quão conformados nós estamos com a revelação, com o conhecimento e com a profundidade que nós temos tido do Filho de Deus? O quão conformados nós estamos com tudo isso. Sabe, toda zona de conforto, ela começa com o conformismo. Eu estou conformado com o que eu já recebi, está confortável, então não tem para que eu buscar mais. Sabe, eu já recebi o que eu queria, então não tem para que eu buscar mais. Não tem para que eu ir um pouco além, sabe? Será que nós temos sido cristãos conformados com a revelação? Deixa eu chutar mais um pouco. Obrigado. Será que nós temos sido cristãos conformados com o pouco que Cristo tem nos revelado? Será? Sabe, eu tenho certeza que você conhece homens e mulheres de Deus, tanto na Bíblia quanto ao seu redor. E se você parar para observar esses homens e essas mulheres de Deus, você vai ver que eles carregam uma característica que não pode faltar neles. É que eles nunca estão satisfeitos. Eles sempre desejam mais. Eles sempre estão buscando mais, sabe? E talvez de uma visão deturpada isso seja errado. Mas na verdade não é. Porque se tem algo que Cristo deseja de nós, é que nós desejemos mais a Ele. Se tem algo que Cristo deseja de nós, é que nós desejemos cada vez mais a Ele. Sabe, o Senhor de fato deseja que nós o busquemos até que nada mais importe nas nossas vidas. Para que nós possamos conhecer Cristo como Ele realmente é. Para que nós possamos entender quem Ele realmente é. Mas para isso nós precisamos desejar. Porque o quanto nós desejamos de Deus é proporcional para o quanto Ele vai se revelar a nós. Vou repetir para você, acho que você não entendeu. O quanto nós desejamos de Deus é proporcional ao quanto Ele vai se revelar a nós. Gênesis vai dizer que sempre à viração do dia Deus vinha e Ele caminhava com Adão naquele lugar. E eles nutriam um relacionamento íntimo e profundo. E eu não consigo imaginar Adão nesse cenário de outra forma, a não ser todos os dias, em uma santa expectativa pelo horário em que Deus viria e mais uma vez ele pudesse conhecer a Deus, e ele pudesse conhecer mais um pouco da faceta de quem Deus era, sabe, numa santa expectativa de mais uma vez vê-lo.
E tem outro personagem que eu gosto muito, é Moisés. Moisés, ele foi um amigo de Deus, ele conheceu o coração de Deus, ele caminhou com o Senhor, ele viu o Senhor de diversas maneiras, ele amou ao Senhor. Mas tem uma coisa que Moisés tinha com ele, é que ele nunca estava conformado com a revelação que ele havia recebido de Deus. A gente vai ver isso durante toda a história de Moisés. Deus sempre se revelava de uma forma a Moisés, mas Moisés nunca estava satisfeito com aquela revelação. Vamos lá. Êxodo capítulo 3, para a gente começar. Se você trouxe sua Bíblia, você abre ela, deixa no seu colo para a gente passear na Bíblia. Êxodo 3, a partir do 1. Já está na tela, mas eu vou esperar vocês se encontrarem. Amém? Vai dizer assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. E um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça não estivesse em chamas, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isto de perto. E o Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Até aí, amém? Essa é a primeira visão que Moisés ele tem de Deus. É o primeiro encontro de Moisés com Deus diante da sarça. Você aprendeu isso desde a infância na EBD, com certeza. E aí Moisés vê Deus em uma sarça, e essa sarça ela queimava e ela não se consumia. E aí Deus fala com Moisés através daquela sarça, ele dá um direcionamento. Moisés junta as trouxinhas dele e vai. E a partir daquele momento a vida de Moisés muda. Porque agora Moisés ele não é mais um fugitivo. Ele não está andando mais para qualquer lugar. Ele está andando debaixo de uma palavra, perseguindo uma presença. Você não entendeu, irmão? Moisés ele não é mais um fugitivo. Ele não é mais uma pessoa que ele não sabe para onde ele está indo. Ele é uma pessoa que ele caminha debaixo de uma palavra, perseguindo uma presença. Moisés passa a ser perseguidor da presença de Deus. A partir daquele momento a vida de Moisés muda, porque é isso que acontece quando a gente vê o Senhor, quando a gente tem um encontro verdadeiro com o Senhor. Os nossos corações passam a queimar por Ele, toda a nossa vida muda, porque a gente já não pode mais ser o mesmo, porque vimos algo muito maior que nós. A gente já não pode mais continuar com os mesmos costumes pecaminosos, com os mesmos comportamentos, com as mesmas práticas, porque vimos algo mais belo, mais prazeroso. E aí a vida de Moisés ela começa a mudar a partir daí, tanto com Moisés quanto com outros homens que a gente vai ver na Bíblia. E a partir desse encontro, Moisés passa a ser um perseguidor da presença de Deus. E eu queria que você ficasse com isso na sua mente. Moisés era um perseguidor da presença. Você pode repetir para ficar mais prático? Moisés era um perseguidor da presença. E para você ver o quanto era precioso para Moisés estar diante da presença de Deus, Êxodo 19 e o versículo 20 vai dizer assim, Êxodo 19 e o 20. E o Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o topo do monte, e Moisés subiu. Moisés subiu. Deus, ele desce no monte e ele fala: Moisés, sobe aqui. Eu estou aqui, vem cá. E aí Moisés, sem questionar, ele sobe. Porque o que importava para ele era estar diante da presença. Era perseguir, era conhecer mais. Ele não estava satisfeito com a visão da sarça. E eu preciso que você entenda isso. Se Moisés estivesse satisfeito com a visão que ele tinha tido na sarça, ele não subiria ao monte.
Ele estaria satisfeito com a primeira revelação que ele teve de Deus. Mas Moisés, ele não estava satisfeito. Então, se o Senhor estava no monte, Moisés subiu o monte porque ele queria um pouco mais da revelação de quem era Deus. Sabe, se Deus estava no monte, era lá que Moisés estava. Em determinado momento, Moisés, em um diálogo com Deus, ele é ousado e ele fala para Deus: Deus, olha, se a sua presença lá não for comigo, não me faça dar um passo daqui. Por quê? Porque Moisés conhecia Deus e queria conhecê-lo ainda mais. Então, se a sua presença não for comigo, se eu não puder conhecer o seu caráter, se o Senhor não estiver comigo, não me faça dar um passo daqui. Eu quero o Senhor. Não importa a geografia que eu estou, não importa a circunstância que eu estou, eu quero o Senhor, eu quero conhecer a sua face. Sabe? Essa era a vida de Moisés. Deus descia no monte, Moisés estava no monte. Existia um outro lugar que Moisés costumava estar com Deus. Êxodo 33, versículo 7 e versículo 9, do versículo 7 ao versículo 9. Êxodo 33, do 7 ao 9. E Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância, e ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda do encontro, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé, cada um à entrada da sua própria tenda, observando até que ele entrasse na tenda. E assim que Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto Moisés falava com o Senhor. Meus irmãos, eu acho que até aqui você não entendeu. Sabe, se Deus estava na sarça, era lá que Moisés queria estar. Se Deus estava no monte, era lá que Moisés queria estar. Se Deus estava na tenda, era lá que Moisés queria estar. Moisés, a gente vai concluindo que não importava o lugar, o que importava era a presença. Vamos lá, não importa o lugar, o que importa é a presença. É a revelação do Filho de Deus. É estar diante dessa presença. Sabe, nós hoje, nós temos algo que Moisés não tinha. Nós temos algo muito precioso que Moisés não tinha. Porque Deus, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas o seu Espírito deseja habitar em nós. E sabe, Moisés, na antiga aliança, ele não tinha um Espírito Santo de Deus habitando dentro dele. Porém, hoje nós temos a possibilidade de ter, habitando dentro de nós, o Espírito de Deus. E isso já é muito mais precioso. Porém, ainda assim, nós temos sido uma geração que não tem tido fome e sede dessa presença. Misericórdia. Misericórdia. Como que Moisés precisava subir montes, precisava estar em tendas, precisava ver sarças, para entender que aquilo era o caráter de Deus se revelando para ele. E nós temos o seu Espírito dentro de nós e não gastamos tempo em buscar conhecer a Cristo. Nós temos o que Moisés não tinha, o Espírito de Deus habitando em nós. O que nos falta para desejar conhecer mais a Ele? Sabe, a intimidade de Moisés com Deus, ela vai se tornando tão grande, a gente vai vendo isso, ele vai perseguindo o Senhor e ele deseja estar mais com o Senhor, ao ponto de em Êxodo 31, 11, a Bíblia dizer que Moisés, ele já estava num grau de intimidade tão grande, que na versão NVI vai dizer que Moisés falava com Deus face a face. 33, 11. A intimidade de Moisés já era tão grande que ele falava face a face. E sabe, meus amigos, existem níveis em Deus que não serão todos que irão acessar, apenas os íntimos. Mas existe um segredo aqui: todos nós fomos chamados para ser íntimos de Deus. Todos nós somos chamados para ser íntimos dele.
O ponto é o quanto nós estamos dispostos a gastar tempo diante da sua santa presença para nos tornarmos íntimos e conhecermos a beleza revelada em Cristo. Sabe? O quanto nós estamos dispostos a estar diante da presença do Senhor, não porque Ele tem algo a me oferecer, não porque Ele tem um presente para me dar, mas simplesmente por quem Ele é. O Cordeiro de Deus é digno. Não é sobre estar diante dessa presença buscando que Ele nos dê presente, nos dê bênçãos, não. É estar diante dessa presença por quem Ele é. Ele é o Cordeiro de Deus, e o Cordeiro de Deus é digno de receber a recompensa do seu sacrifício. Vamos lá. Nós precisamos amar mais o Senhor. Nós precisamos realmente ser mais devotos ao Deus que nós chamamos de Deus e Senhor. Mas entregue, sabe? Então até aqui a gente viu que Moisés, ele viu o Senhor na sarça, em outros ambientes, e ele não se satisfez com toda aquela revelação. E ele sempre estava buscando mais. E a motivação de Moisés era exatamente conhecer e ouvir a Deus. Ele desejava mais de Deus porque ele queria conhecer e ouvir aquele Deus. Então, a essa altura do campeonato, Moisés, ele já conhecia Deus o suficiente. Sim? Talvez para a gente fosse sim. Para a gente que se satisfaz com um culto de domingo, talvez para a gente fosse sim. Mas o segredo de Moisés era exatamente esse. Moisés, ele não estava satisfeito. Quanto mais o Senhor se revelava, mais Moisés queria. Quanto mais o Senhor falava, mais Moisés desejava ouvir. Quanto mais o Senhor apontava a um destino, mais Moisés desejava seguir aquele destino. E aí em Êxodo 33, o versículo 18, vai dizer que Moisés está em um diálogo com Deus. E ele pede ousadamente. Moisés diz: eu peço-te que me mostre a tua glória. Sabe o que Moisés está pedindo? Não é nada mais, nada menos do que: me deixe te ver por inteiro. Me mostre mais. Sabe, Deus, eu sei que eu já vi você na sarça, eu sei que eu já vi você na tenda, eu sei que eu já vi você no monte, eu passei dias com você lá, mas me mostre mais, eu quero ver mais, me mostre completamente, eu quero ver a sua glória, me dê mais. Isso é incrível. E ao mesmo passo que isso é incrível, meus amigos, isso aqui é vergonhoso para a nossa geração, que não consegue passar 10 minutos orando. Ao mesmo passo que isso é incrível, isso é vergonhoso para nós que não conseguimos passar 10 minutos orando, buscando conhecer a Deus. Mas em contrapartida nós conseguimos perder um dia todo mexendo nas redes sociais, consumindo coisas que não vão muitas vezes nos levar mais próximo dele. Sabe? Muitas vezes nós cantamos: ó, se você rasgasse o céu apenas mais uma vez. Mas o que nós estamos fazendo para provocar o Senhor, para que Ele rasgue os céus e desça mais uma vez? O quanto nós temos desejado a Ele. Sabe, os nossos anseios têm estado no lugar errado. As nossas vontades, os nossos prazeres muitas vezes têm estado no lugar errado. Nós precisamos ser mais como Moisés, porque o seu anseio estava em conhecer a Deus. A gente precisa estar ansiando muito mais pela sua presença, por contemplar, por conhecer profundamente. Quanto, Niltinho? Mais, até o dia em que veremos Ele por completo, e não haverá mais sombra de variação, veremos como Ele é. Mas até esse dia nós precisamos desejar mais e mais. Sabe, eu fico olhando para os homens da Bíblia. Gabriel cantou aqui sobre isso, sobre ver a beleza que existe em Cristo, né? E eu falei um pouquinho sobre Paulo. E eu fico olhando para os homens da Bíblia, não só para Moisés, mas
para Abraão, que era um amigo de Deus. E Deus falou para ele: olha, Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para um lugar que não tem nome, mas eu vou te mostrar. E Abraão pega as trouxinhas dele, a esposa, e vai embora. O quanto de intimidade esse homem não tinha com Deus, para poder, debaixo de uma palavra, pegar tudo que tinha e ir. Sabe, eu fico olhando para Enoque, e os relatos sobre Enoque são tão poucos na Bíblia, mas em um dos relatos diz: e Enoque andou com Deus, e Deus tomou Enoque para si. Qual o nível de intimidade esse homem tinha, que Deus tomou ele para si, que não permitiu mais que ele continuasse a sua jornada aqui, mas amou tanto que tomou para si. Eu fico olhando para Estevão lá em Atos, o quão Estevão estava apaixonado e com seus olhos fixos em Cristo, ao ponto de, no momento da sua morte, ele ousadamente olhar para o céu e ter uma visão do Filho de Deus glorificado, e não, sabe, se arrepender do que estava passando, mas morrer como mártir por Cristo, porque desejava conhecê-lo completamente. Eu fico olhando Paulo no caminho de Damasco, que antes ele perseguia os cristãos, e agora ele é um cristão e se torna um dos maiores cristãos que a gente conhece. Por quê? Porque ele estava no caminho de Damasco, quando Cristo apareceu diante dele, e ele pôde contemplar algo que nitidamente nós ainda não contemplamos. Eu fico olhando para João em Apocalipse, quando ele começa a descrever Deus com as palavras que ele consegue. Ele começa a descrever Jesus com as palavras que ele consegue descrever, porque eu imagino que seja muito mais do que João conseguiu descrever. E ele começa a dizer: olha, os seus olhos são como chama de fogo, os seus pés são como de latão reluzente, na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tem uma espada de 2 gumes que sai da sua boca, as suas vestes são brancas como a neve. E sabe, eu fico olhando para todos esses homens e eu penso: meu Deus, como que nós sabemos o privilégio que todos esses homens tiveram de contemplar a Cristo, e nós estamos satisfeitos com o pouco que nós estamos vivendo? Como? A gente precisa desejar mais, meus amigos. Nós precisamos desejar mais a Deus. Precisa ser uma ferida em nossos corações, um anseio pela pessoa de Cristo Jesus. Sabe, nós precisamos desejar mais Ele. A Bíblia fala que Cristo, Ele vem, Ele voltará em resposta a uma noiva apaixonada. E essa noiva apaixonada, ela grita para ter a revelação completa do seu amado. Cantares faz um pleno paralelo entre uma noiva que deseja ardentemente conhecer seu noivo em mais intimidade, e faz uma alusão quanto a Cristo e a igreja, sendo a igreja sua noiva e Cristo noivo. E sabe o que é interessante? Eu estava estudando Cantares recentemente, e Cantares ele termina com uma frase da noiva. Lá em Cantares 8:14, o livro de Cantares termina com uma frase da noiva, e ela fala assim: venha depressa, meu amado. E aí eu fico olhando, sabe, se nós somos essa noiva, será que nós temos ansiado depressa que o nosso noivo ele venha logo, venha agora? Se essa noiva somos nós, será que nós temos desejado Cristo o suficiente para, sabe, dizer venha agora? O nosso problema é que nós realmente estamos satisfeitos em ir a cultos de domingo, receber uma revelação do Senhor e deixar essa revelação na igreja para no próximo domingo complementá-la. Eu conversava com alguns amigos recentemente em uma mesa, e a gente estava falando do quanto nós temos estado satisfeitos com essa pequena revelação, ao ponto da gente achar que aquilo é tudo, quando na verdade é só a ponta do iceberg. E por isso nós não temos perseguido o Senhor. Deixa eu falar algo para vocês, meus amigos. Cristo não volta em resposta a uma noiva muda. Cristo ele volta em resposta a uma noiva que clama: Maranata, vem agora. Uma noiva que clama, como está lá em Isaías 64:1, ó que violentamente rasgasse os céus, que descesses, para que os montes pudessem se derreter diante da tua presença.
Esse é o clamor da noiva, uma noiva que deseja tanto o seu noivo, conhecer tanto ele, que ela não quer esperar pelo dia que ele vai voltar, mas ela quer ter a revelação de quem ele é agora. Esse é o clamor da noiva, sabe? Maranata não é um anseio só por ter a revelação completa de Deus quando ele vier um dia, mas é para ter a revelação de quem ele é agora. Ó, se o Senhor rasgasse os céus e descesse agora. Ó, se nós pudéssemos te contemplar como o Senhor realmente é. A história vai contar que John Wesley, depois que orava, ele passava horas e horas olhando para o horizonte em uma santa expectativa da chegada do noivo, ansiando ver aquilo que os profetas viram, a espreita do Filho de Deus. Se nós tivéssemos a ponta do desejo que John Wesley tinha de ver o Senhor, meus amigos, os nossos dias seriam diferentes. O desejo de conhecer o Cordeiro de Deus precisa arder em nossos corações, sabe? Não pode ser um conformismo. A gente não está vivendo mais um tempo de conformismo. Cristo deseja que nós mergulhemos no seu rio, porque existe revelação de sua parte, mas para isso nós precisamos desejá-lo. Mais uma vez, o louvor pode subir. Moisés, ele não estava satisfeito com a sarça. Moisés, ele não estava satisfeito com o monte. Moisés não estava satisfeito com a tenda. Moisés não estava satisfeito com a nuvem que se movia. Ele desejava mais. Mais. Como noiva de Cristo, nós precisamos desejar mais. Nós não podemos estar conformados. Nós precisamos responder o desejo do coração de Deus, que é ser desejado pela sua criação. De verdade, se você puder ficar em pé, eu estou terminando. Se você até hoje caminhou, sabe, um nível diferente disso, deixa eu dizer para você, chega de níveis rasos na sua vida. Não, você não entendeu não. Chega de níveis rasos na sua vida. Não é mais tempo de estarmos com as águas dos tornozelos. É o momento de nós estarmos submersos no Senhor. O Senhor tem profundidade em conhecimento e em revelação para nós. Sabe, Joel 2 diz que depois disso eu derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e suas servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias. Eu mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Sabe, o Senhor, o que Jó está dizendo é exatamente isso. O Senhor deseja derramar do seu espírito sobre o seu povo. E o seu espírito traz profundidade. E o seu espírito traz conhecimento. E o seu espírito traz anseio. E o seu espírito traz revelação. O seu espírito nos faz estar cada vez mais apaixonados por quem Ele é. Então, se você estava vivendo um nível raso, deixa eu falar algo para você. Foi até hoje, irmão. É hora de nós mergulharmos mais no Senhor e termos uma revelação profunda de quem Ele é. Eu queria convidar você aqui à frente. E eu queria orar por você hoje. Debaixo de tudo que o Senhor falou aos nossos corações. Se hoje você deseja ser ferido em mais amor e mais paixão, se realmente você não está mais contente com o nível raso que você está vivendo no Senhor, vem aqui à frente. Deixa a gente orar por você. Vamos lá. O Senhor está em busca daqueles que estão dispostos. Todo meu ser faz eternidade se alinhar com o natural.